Salve, salve pessoal, beleza com vocês? Bom, hoje eu quero fazer uma análise psicológica do filme Soul junto com vocês. Eu assisti esse filme ano passado, inclusive eu comprei o Disney Plus só pra assistir esse filme e foi um filme que eu gostei muito. Bom, deixa aquele gostei no começo do vídeo, convido você a se inscrever no Professor Dark também. O quadro de análise psicológica é um quadro aqui do canal que eu lanço ocasionalmente e eu pretendo lançar bastante conteúdo desse tipo aqui no canal, beleza? Eu tô voltando de férias agora, por isso que eu fiquei um tempo sem lançar conteúdo, mas agora a gente vai estar voltando aí a lançar pelo menos um vídeo por semana, beleza? Então vamos lá, o que é o filme Soul? O filme Soul é um filme da Pixar, eu amo de verdade a Pixar, eu acho eles muito interessantes, acho que eles criam conteúdos tão artísticos, uma coisa tão legal, sabe? E esse filme, ele foi criado pelo cara que fez o Divertidamente. O Divertidamente, ele é um filme que fala bastante sobre sentimentos, sobre sensações, né? Praticamente um filme que qualquer psicólogo que assistir aquilo vai gostar muito de ver aquilo e entender aquelas demandas, né? E esse filme Soul, ele pega um ponto psicológico também bem interessante, né? Ele fala sobre a vida após a morte. E pode ficar tranquilo, eu não vou dar spoiler pra vocês. Você pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu recomendo que você assista o filme. E se você for assistir, eu tenho certeza que você assistindo esse vídeo do laboratório, aliás, do Professor Dark, você vai levar muito desse conhecimento pro filme e vai ter uma experiência melhor ainda, tá? Então vamos lá. Esse filme, ele fala muito sobre o estado de fluxo. O estado de fluxo é uma teoria meio underground da psicologia. Ele é meio underground porque ele não faz parte das teorias principais. Por exemplo, a teoria da psicanálise, a teoria do comportamentalismo e a teoria da psicologia analítica, que também já é meio underground, né? Ele tá meio junto dessas novas tendências, né? Que nem, por exemplo, cognitivo-comportamental, fenomenologia e coisas do tipo, né? E eu confesso pra vocês que eu não fui um cara que foi muito além nos estudos, né? Do húngaro que criou essa teoria, mas eu gosto muito dessa ideia do estado de fluxo, eu gosto muito de como isso funciona. Bom, o estado de fluxo, ele fala muito sobre a sua felicidade. E o que é o estado de fluxo? O estado de fluxo, clã, provavelmente você já deve ter vivido várias vezes. É quando você senta pra fazer uma coisa, senta no computador pra jogar um jogo, pra ver um livro, pra assistir uma série, pra ver um vídeo no YouTube, e você estrala o dedo, quando você viu, você ficou 10 horas naquilo. Você foi assistir um anime, e quando você viu, você terminou o anime, já tá de noite, de madrugada, e você começou tipo 2 horas da tarde, e você ficou aquele tempo inteiro e você nem viu o tempo passar. Então, esse é o estado de fluxo, é quando você faz alguma coisa, pode ser arte, tocar música, dar uma aula, fazer um vídeo, trabalhar com alguma coisa que você goste muito. Esse estado de fluxo ele se desenvolve e você perde a noção do tempo. Tem uma distorção temporal, onde o seu corpo ele consegue prestar atenção plenamente daquilo que você está fazendo, esquecer de demandas internas, esquecer dos seus problemas, de quem você é, e focar apenas naquilo e ter muito prazer fazendo aquilo, e não prestar atenção na passagem de tempo também. Então esse é o estado de fluxo. Essa é uma teoria muito interessante que fala sobre você ser feliz quando você está no estado de fluxo, basicamente. 40% das pessoas, da nossa psique de felicidade é o estado de fluxo. E você, para atingir o estado de fluxo, tem que estar também preparado. Não adianta você simplesmente falar, hoje eu quero entrar no estado de fluxo, pronto. Não é assim que funciona. Estado de fluxo ele só acontece quando você tem um rebaixamento da sua atenção, mas não 100%. Por quê? Porque você presta atenção naquilo que você está fazendo, você consegue se dedicar àquilo e esquecer as outras coisas que estão ao redor, esquecer dos seus problemas e outras coisas mais. Se você for fazer uma coisa que você não sabe fazer, você vai ficar ansioso, você vai ficar inseguro e você não vai atingir o estado de fluxo porque você não sabe fazer aquilo. E se você for fazer uma coisa que você já faz muitas vezes, milhares de vezes, ou uma coisa muito fácil, você vai fazer uma tarefa que vai te deixar entediado. Então por isso que é muito importante a gente tomar muito cuidado na hora de escolher uma faculdade, uma profissão, porque pode ser que a gente escolha uma profissão que a gente ou acha fácil demais e se entedia fazendo, ou muito difícil a gente nunca vai conseguir fazer. Então encontrar esse ponto perfeito aqui de balanceamento pra gente conseguir ter felicidade e entrar em estado de fluxo enquanto a gente trabalha. Eu, por exemplo, eu consigo entrar em estado de fluxo enquanto eu tô escrevendo. E pra você ver que coisa, às vezes eu escrevo 20, 30 páginas aqui e eu nem vejo o tempo passar. Eu às vezes estou aqui fazendo roteiro e quando eu vejo as 5 horas da manhã eu ainda estou roteirizando, porque eu gosto de fazer esse tipo de coisa, porque faz parte de mim, assim como falar de psicologia. E os meus vídeos geralmente são vídeos muito longos que eu simplesmente sento aqui e começo a falar alguma coisa, quando eu vejo já passou 20 minutos ou até mesmo 30 minutos falando, né? Então, o estado de fluxo é muito bem descrito nesse filme. Esse filme ele fala sobre as pessoas poderem acessar o mundo espiritual através do estado de fluxo. Então, o personagem principal ele vai fazer um teste lá num bar e ele começa a tocar
Aí quando ele vê, ele esquece tudo ao redor dele. Mostra ele esquecendo, sumindo da mente dele essas coisas. E de repente ele tá digitando lá no teclado, e aí ele tá nesse mundo espiritual. E quando ele volta, aí, nossa, o que aconteceu? Aí tava todo mundo olhando pra ele, caraca, o que você fez? E é tipo, um bagulho incrível, saca? E isso acontece de fato, isso tá muito bem descrito. Tudo bem que a gente não vai pro mundo espiritual quando a gente entra no estado de fluxo, mas para muitas pessoas pode ser interpretado dessa forma, inclusive para religiosidade também. Então, muitas vezes na religião as pessoas conseguem ter acesso ao estado de fluxo, ou seja, ter acesso a esse mundo espiritual que é muito maior do que esse mundo terreno, onde as coisas que afetam a gente, que machucam a gente, vão para longe. E esse filme é muito interessante nesse aspecto, porque ele trabalha esse aspecto de fluxo de uma maneira positiva e negativa ao mesmo tempo. Por quê? Porque nesse mundo espiritual tem as pessoas que se perdem lá. Tem pessoas que vão pro estado de fluxo e elas nunca mais conseguem sair, porque elas ficam presas em suas próprias demandas, entendeu? Então uma pessoa que sofre muitos problemas na vida, muitas vezes ela vai encontrar a saída no estado de fluxo e vai ser um vício. Vai ser que nem, por exemplo, um vício de drogas que a pessoa tem, entendeu? Então a pessoa começa, por exemplo, a jogar o videogame de uma forma que é totalmente patológica. A pessoa fica jogando 24 horas por dia, não tem vida social, coisa assim. Ela não tá melhorando, mas ela tá conseguindo tirar um pouco daquela carga negativa, só que ela tá criando mais carga negativa que vai deixar a vida dela pior, né? Ela vai piorar cada vez mais esse quadro, e é sobre isso que você vê aquelas pessoas que estão ali que acabam se perdendo no estado de fluxo, né? Que se transformam em monstros. Isso eu achei incrível, muito bem explicado, mas é uma coisa que eu acho que poucas pessoas vão ter a noção de pensar, caraca, olha só que crítica social foda que esse filme tá fazendo, né? Mas de qualquer maneira, uma coisa que eu achei interessante, que já virou vídeo aqui no canal do Professor Dark, foi a tábula rasa, porque do filme as almas, elas saem, né, do mundo espiritual e elas vêm pra Terra, só que elas já vêm definidas, elas já vêm fazendo o que elas já foram feitas, né? Por exemplo, o cara é músico, ele escolhe ser músico no mundo espiritual e ele vem pro mundo real já sendo músico, entendeu? Essa é uma ideia junguiana, ou melhor, junguiana, né? Tem gente que fala Jung, eu falo Jung porque é o nome dele. E essa ideia está baseada nos arquétipos. Por que os arquétipos? Porque pensa só, quando você pensa numa mãe, o que é uma mãe pra você? É uma pessoa que cuida de você. O que é uma mãe pra um chinês? Uma pessoa que cuida de você. O que é uma mãe pra uma civilização daqui 2000 anos? Vai ser a mesma coisa. E o que era uma mãe há 4000 anos atrás? Era a mesma coisa. Então, como que pode tantas culturas diferentes, tantas pessoas que nunca tiveram contato entre si, e a mãe ela tem o mesmo significado? A mãe de uma vai ser a mesma coisa da mãe de outra, e isso nunca vai mudar. A mãe sempre vai ser exatamente a mesma coisa, independente da situação. Porque isso é uma questão, né, de evolução do ser humano, entendeu? É uma questão nossa. A mãe tem que cuidar do filho para ter, para passar as gerações e criar novas gerações e assim por diante. Então, é uma demanda que já vem com a gente, entendeu? Já vem no nosso pacotinho. O gato, quando ele nasce já nasce sendo um gato, ele já nasce pulando, miando e coisa do tipo. Assim como uma mãe, ela tem essa questão desde a infância. Então, a criança, ela já nasce predisposta a ser mãe em algum momento ou pai em algum momento, entendeu? E isso é interessante, né? Porque pro Jung, né, ele acredita que, tipo, como pode todos os animais da natureza eles terem alguma coisa inata, né? Ou seja, eles já nascerem com isso, e o ser humano ser o único animal que nasce sem nada, né? Eu acredito que o ser humano, ele nasce assim com essas coisas, e a gente chama isso na psicologia do Jung de arquétipo. Ou seja, a imagem que a mãe tem, a imagem que o pai tem, a imagem que o soldado tem, a imagem que o caçador tem, são imagens genéricas que vão de civilização para civilização independente do tempo, porque a representação que eles têm é uma representação inata que a gente tem, entendeu? Então saber o que eles significam é importante para nossa sobrevivência. E essa é a ideia de arquétipo do Jung, que é a ideia inclusive que é representada nas almas. Mas será que a gente pode dizer que as almas, elas nascem para fazer certas coisas? Bom, eu já falei sobre tábula rasa e eu acredito que o ser humano, ele nasce zerado. Então eu acredito que você vai ter a representação do que é uma mãe, você vai ter a representação do que é um pai, do que é um soldado, coisa do tipo, mas não necessariamente você já vai nascer para ser um. As suas experiências com esses arquétipos é o que vai definir o que você vai ser lá na frente. Essa é a visão que eu tenho sobre isso, eu acho que essa foi a representação que o filme deu. Eu achei interessante pensar, por exemplo, que a gente pode ter mais arquétipos e mais ligações arquétipas do que os básicos que a gente já tem. Embora que esse é só um filme que a gente assiste só para se divertir e não necessariamente vai ter algum tipo de teoria pesada ou coisa assim por fundo.
Mas eu gostei muito dele, eu gostei muito das representações que ele colocou e principalmente da forma precisa que ele representou o estágio de fluxo e as relações arquétipicas que a gente tem, né, por exemplo, com as coisas. As almas, né, elas vão lá e começam a interagir com as coisas do mundo terreno para decidir o que elas querem ser no mundo terreno. Agora, na vida real, isso aconteceria no seu dia a dia. Você interage com as pessoas, com a sua condição, para você se tornar um atleta, para você se tornar um cara do basquete, para você se tornar um professor e assim por diante, ou como personagem principal ali escolheu ser um músico por conta das relações que ele teve. Mas a questão é, será que ele se tornou um músico por causa das relações que ele teve com o pai dele? Porque ele disse que ele se tornou músico depois que o pai dele levou ele para ver alguma coisa de música. Ou será que foi ele nascer já pronto para fazer aquilo? Essa é uma discussão que acontece no filme, inclusive. E eu recomendo muito que você assista ele, porque é um filme maravilhoso. Bom, meus amigos, então é isso. Muito obrigado por assistir mais essa análise psicológica. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.